Boa noite a todos. Quem é que em 2019, quando terminávamos o ano passado e brindávamos 2020 alegres, abraçando a todos, estariam reservados para nós três grandes lições. Três grandes lições para nós seres humanos que estávamos vivendo de uma maneira muito irracional, diria, de uma maneira muito desequilibrada, de uma maneira muito distanciada das coisas espirituais. Tínhamos um mundo à nossa volta, mas não víamos a outra pessoa como ser humano, e assim como simplesmente uma pessoa que há mais. E essa pandemia, quando chegou lá em meados de março, 12, 13 de março, não me lembro bem a época, o dia, mas estava reservado para mim, eu entendo como uma lição, porque Deus sempre foi assim. Quando Ele percebe que nós estamos nos distanciando das coisas, Ele vem e nos dá a dor, é o remédio, é aquele remédio que faz nos ver e voltar para a vida espiritual. Então eu considero a dor o despertador pelo qual Deus sempre acorda para a vida espiritual. É o nosso remédio. Não é? O remédio geralmente ele não é gostoso, ele não é gostoso. E aí a gente precisa tomar esse remédio, e essa pandemia veio de uma maneira amarga para toda a humanidade, que estava vivendo de forma destrambelhada, estava vivendo de uma forma errada. E ela nos fez, entre muitas outras lições, mas para mim entender uma primeira importância do real sentido da vida. O como é importante a vida. Como é importante a nós estarmos aqui. Como é importante eu entender o meu outro ser que está ao meu lado. Ao distanciarmos um dos outros, nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que buscar nova maneira de ser. A olhar para nós, como é difícil a gente se olhar no espelho, não é verdade? A gente olha no amigo, a gente olha no vizinho, a gente olha em todo mundo, mas é difícil a gente se olhar. Porque nós, quando nos olhamos, nós sentimos que temos que mudar muitas coisas. E Ele fez com que nós tivéssemos que nos olhar, a ver, a buscarmos essa reforma íntima, essa reforma interior. Porque o mundo está passando por uma etapa de mudança. E se nós não fizermos a nossa parte, teremos aquele aluno atrasado que iremos ser matriculados em outro lugar. Então, Ele fez com que nós aprendêssemos, revivêssemos a nossa vida, aprendêssemos a nos olhar, a perceber o que nós podemos fazer para nos melhorar. A outra lição foi através da família. A família, que é o centro das coisas, é o primeiro a sociedade que nós vivemos. A ver a importância do pai, da mãe do filho. A olhar nos olhos, porque nós não vínhamos fazendo. Olhávamos para o celular, olhávamos para as redes sociais, olhávamos para fazermos memes, mas tínhamos 5.000 amigos. Mas nós não tínhamos o amigo do nosso lado, o nosso cônjuge, muitas vezes a nossa irmã, o nosso irmão, a nossa família, a nossa vida em conjunto. Nós não víamos e tivemos que nos, entre aspas, adorar. Aprender a olhar para o outro. Dentro do olho. Dentro do olho. E a terceira lição, para nós nos estendermos muito, foi a nos solidarizar. Porque diante dessa dor, muitas foram as perdas, e infelizmente nós sabemos que ainda vai acontecer outras e outras perdas, mas a nos solidarizar, a chorar, a buscar consolar, buscar aquilo que Francisco de Assis, que eu aprenda a consolar mais do que ser consolado, amar mais do que ser amado, porque sempre será dando que nós iremos receber. Sempre será nos doando que a gente vai aprender o significado real da vida.
o verdadeiro ato de compartilhar está toda a plenitude da vida. Do irmanar, do entender. Quantas pessoas diante da dor fizeram cestas básicas, foram aos hospitais, foram consolar, abraçaram às vezes de forma espiritual aquela dor daquela pessoa que perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo. Então, e vai nos dar muito mais coisas nesse sentido. Então, que nesse próximo ano que está para nascer, todos nós possamos sim usarmos a nossa mente não para pensarmos coisas que possam nos prejudicar ou prejudicar alguém, mas que nós possamos sim, através da nossa mente, emitir pensamentos bons, positivos, a fim de quem está ao nosso redor possa sentir-se bem em nós e aqueles que nos cercam. Que nós, através dos nossos olhos, nós possamos olhar, sim, nesse próximo ano, aquilo que tem de bom em cada ser humano. Porque todos nós temos uma luz escondida. Possamos buscar essa luz escondida, ao invés de criticarmos, ao invés de lançarmos defeitos, ao invés de julgarmos. Que nós possamos ouvir as mensagens que Deus fala ao nosso ouvido. Que em vez de usarmos as nossas mãos para amaldiçoar, para apedrejar, para fazer o mal, nós usemos para que possamos levantar alguém que esteja caído, que ajudar alguém que esteja em situação difícil, abraçar alguém, mesmo não podendo, mas abraçar em espírito. Possamos utilizar as nossas mãos fazendo obras que transmitem luz para os outros. Que através das nossas pernas, ao invés de nós caminharmos para caminhos nem sempre tão bonitos, possamos aprender a caminhar e buscar pessoas, caminhos de salvação para nós e para os demais. Porque só assim, utilizando o nosso corpo, nós que somos eternos, somos a inteligência primeira, depois de Deus, né? O princípio inteligente do universo, possamos reverenciar e fazermos realmente um semeador de Deus nessa humanidade tão distante ainda das coisas de Deus. No mundo voltado pela tecnologia, vamos aprender a imprimir o amor, imprimir aquilo que mais significativo, porque é o amor a fonte que equilibra o universo. É ele que vai equilibrar o universo. E quando todos nós aprendermos realmente o significado do amor, como Paulo nos garantiu, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Vamos pensar então nesse 2021 que entra, que nós possamos realmente buscarmos tudo isso, a fim de que no ano que vem nós possamos estar sorrindo, alegres, depois da tempestade, mas buscando sempre alguém superior, nos reinventando. Muita paz é o que eu desejo a todos, e que 2021 seja para nós um momento novo, de novos aprendizados. Muita paz para todos.